Então, my friend, esse fator afeta seu desempenho no inglês. Vamos falar sobre um deles especificamente, como já te falei. E você pode estar pensando, a primeira coisa que pode ter vindo na tua mente é: deve ser a procrastinação. Yes, a procrastinação é um deles. No entanto, não é esse fator do que estarei te falando hoje. Hoje não estarei tocando a fundo o tema da procrastinação. É um outro fator. E ele tem a ver já com o desempenho dentro do aprendizado do idioma como tal. Porque às vezes a procrastinação, ela não te leva a aprender o idioma. Ela te evita, ela evita que você tome as ações necessárias para estudar ou ter contato com o idioma. Então não estarei falando com relação a isso. Para realizarmos um comparativo, quando você está aperfeiçoando ou aprendendo algum tipo de habilidade, existem práticas ou situações que elas podem fortalecer o teu desempenho nessa habilidade ou atividade, ou existem outras atividades ou fatores que você pode realizar que são contraproducentes com relação ao resultado que você quer obter, ou no seu processo. Isso sucede em qualquer tipo de processo que você tenha, qualquer tipo de habilidade que esteja aprendendo e assim por diante. E nos idiomas, logicamente, não é uma coisa diferente. Antes de eu entrar de cheio com relação já voltando à parte dos idiomas, eu vou te contar uma história minha. Vou te contar um exemplo da minha vida quando eu ainda morava na Colômbia. Isso deve ter sido uns 13 anos atrás. Eu costumava escalar. Escalava semanalmente, ia com um grupo de amigos, especificamente com um grande amigo, o Andrés. Nós íamos escalar todo final de semana e ficávamos escalando sexta, sábado e domingo. E claro, fazíamos isso para realizar o esporte, para termos uma prática consistente. Então tínhamos um desempenho aceitável na escalada. Pelo menos eu tinha um desempenho aceitável. Não era o cara, mas conseguia me desempenhar bem. Só que ao longo desse tempo, eu também não. Ao longo da vida toda, eu tenho tido uma paixão muito grande pela música. Eu sempre tenho tido a vontade de aprender a tocar violão, my friend. Aprender a tocar violão. E quando eu começava a falar isso para as pessoas que íamos viajar ou que íamos escalar, as pessoas me falavam sempre a mesma coisa. Esteban, cara, escalada e instrumentos não vão muito bem com relação a instrumentos de corda. Pelo menos isso falava nessa época, tá? Não vai muito bem. Eu pensava, putz, mas por quê? Ou seja, não entendo. Porque uma das coisas que me fez que me fez desistir de aprender o instrumento foi isso, aquilo que eles falaram. E depois perguntaram, mas como assim? Por quê? E eles dão uma explicação seguinte: quando você está escalando, você está usando os seus dedos e as suas mãos começam a ficar com calo. E elas começam a adquirir uma grossura um pouquinho maior, elas começam a ser dedinho gordinho e musculado, né? Ou tem uma musculação. E você perde a habilidade, a agilidade. Então eu falava, cara, você quer tocar violão, você não vai conseguir tocar violão certinho se você está escalando. Então, o fato de escalar já estava afetando o meu desempenho na música sem eu saber. Isso me fez desistir. E não é à toa que muitas pessoas, quando percebem que seu desempenho não está sendo aquilo que eles realmente queriam, desistem. E é triste ver essa situação. Por quê? Porque os fatores pelos quais falamos, os fatores pelos quais as pessoas não têm esse desempenho favorável, podem ser mudados ou podem ser treinados. Então imagina, olha só, uma coisa que as pessoas comentaram para mim, tipo, Esteban, teus dedos vão ficar gordos e vai ficar devagar no teu dedilhado e todo tipo de com os acordes assim por diante. Mas, se você fizer isso, então não vai conseguir fazer ou uma ou a outra. Agora, hoje em dia, eu consegui aprender algumas coisas no violão e o meu desempenho melhorou. E eu não estou praticando mais escalada, mas meu desempenho continua assim meio aceitável, entende? Então é engraçado porque nós passamos de uma habilidade para outra e assim por diante. A coisa interessante é que eu nunca esqueci nenhuma das duas. E eu estou no processo ainda. E claro,
eu estou te contando essa história, eu te conto esse relato com relação à escalada e ao violão, não tem a ver com idiomas, mas tem a ver com desempenho, com performance. Pensa em qualquer atleta. Os atletas, eles sempre têm um desempenho, uma vida de alta performance, uma vida de estar sempre realizando, dando o seu melhor, mas uma consistência absoluta. Então, vamos entender um pouquinho melhor com relação ao fato de desempenhar-se nos idiomas. E para isso, logicamente, eu peguei uma definição do dicionário. O que o dicionário diz que é desempenho? Vamos lá! O dicionário diz o seguinte. Desempenho ou performance, né? O performance é o ato de performar, é muito usado na área de teatro, as artes cênicas. Mas ele diz que é a ação ou efeito de desempenhar-se. O dicionário, gente, tá brincadeira, tá? Mas não, tem uma outra definição que pode ser um pouquinho melhor para aquilo que nós estamos procurando hoje. A segunda definição é o cumprimento de obrigação ou promessa. É uma execução. Então você cumpre alguma promessa ou uma obrigação que você definiu para você. E você executa. Essa é uma palavra mega interessante. Eu gostei demais dessa definição, a palavra execução. Sabe por quê? Porque a chave daquilo que estamos falando nós é o fato de fazer, executar, fazer acontecer. Dar que alguma coisa, fazer que alguma coisa dê certo porque você adquiriu esse compromisso ou essa obrigação ou você realizou assim mesmo essa promessa. E no caso, quando você está falando comigo, normalmente essa promessa é ser fluente. Você diz, eu quero ser fluente em inglês ou eu vou ser fluente em inglês. Agora, você cumpre essa promessa, você executa, você realiza ou desempenha atividades em prol disso. Talvez sim, talvez não. E por isso que estamos falando hoje aqui, porque eu vou te falar especificamente sobre um fator. Então, existem algumas maneiras nas quais nossa execução ou a nossa performance do desempenho em geral se vê afetado. E eu vou te falar sobre algumas delas, alguns exemplos específicos. Eu vou colocar esses exemplos, vamos dizer que eu vou colocar a analogia do exemplo junto com o inglês, porque são exemplos genéricos, são coisas que são gerais, que realmente são coisas que normalmente para qualquer atividade, não qualquer atividade, mas a maioria das atividades, elas fazem você perder o desempenho. E a primeira coisa é a falta de ferramentas adequadas. Falta de ferramentas adequadas é você não possuir recursos para aprender ou desenvolver uma habilidade. Na parte dos idiomas, se você não tem uma ferramenta adequada, sendo ela uma metodologia ou um passo a passo a seguir, ou um mapa do que você deve fazer para você aprender, ou mesmo qualquer livro que você siga, vai com certeza a diminuir a possibilidade de resultados, ou seja, ele vai atrapalhar a tua fluência. Mas ainda esse não é o fator mais importante, que para mim o mais importante é aquilo que eu vou falar depois desses exemplos aqui, my friend. Mas calma, calma! Agora, segundo fator é treinamento inadequado ou inexistente. Vamos falar primeiro do treinamento inexistente. Se a pessoa quer ser fluente e não faz absolutamente nada para ser fluente, pois, logicamente, você não pode exigir absolutamente nada de você, do seu corpo, do seu cérebro. Isso é como é que é o nome disso? Senso comum. Senso comum. Isso é senso comum. Agora, treinamento inadequado trata-se sobre as estratégias de ensino que você utiliza. Você pode estar realizando exercícios e você pode estar tendo contato com o idioma, achando que está tendo contato com o idioma. Você pode assistir um seriado e você pode estar fazendo muita coisa em inglês ou escutando em inglês, mas se você não sabe a estratégia certa para usufruir desse contato com o idioma, logicamente, o resultado que você quer, a sua fluência, vai demorar mais. Embora você ache que está tendo muito contato com o idioma, se essa estratégia não é a correta, se não é a estratégia adequada, com certeza, teu desempenho diminui e adivinha. Se o teu desempenho diminui, você ou acaba se frustrando ou acaba desistindo. Logo, ambiente desconfortável. Ambiente desconfortável, e eu escolhi esse aqui e falei tipo, poxa, mas sério que o ambiente desconfortável pode afetar o desempenho de uma pessoa? Yes,
Yes, yes, yes, yes. Eu te falo porque eu vivi isso na escola, quando eu trabalhei aqui numa escola, e tínhamos grupos de várias pessoas, de 8 a 12 pessoas recebíamos no grupo, e você pode ver sempre no grupo, quando você está ensinando, uma ou duas pessoas que estão fora de si, que elas não querem estar nessa sala, mas estão ali por obrigação, porque estão pagando uma mensalidade. É um ambiente desconfortável e 100% garantido que essas pessoas tenham dificuldade com o idioma. E essa dificuldade está linkada ao fator que eu estarei te falando hoje, que é o fator que afeta o desempenho no inglês para você. Logo, temos um outro motivo que é não definir indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho, ou no mundo corporativo, KPIs ou Key Performance Indicators, é a maneira com a qual você pode mensurar se alguma coisa está indo certo ou se alguma coisa está indo errada, se você está fazendo aquilo que deve estar fazendo bem ou não. E normalmente nos idiomas, teus Key Performance Indicators devem estar linkados às 4 habilidades básicas do idioma, seja a fala, a audição, a leitura e a escrita, my friend. Sempre deve estar ligado a esses 4. Por quê? Porque é a maneira que você mensura seu conhecimento no inglês. Pega, por exemplo, qualquer teste. Você tem o TOEIC, ele mede a leitura, ele mede a listening, ele não mede a fala. E o writing também não. Mas testes como o TOEFL ou o IELTS, eles medem as 4 habilidades. Right? Então, os Key Performance Indicators, se você não define eles certinho, o que você quer conseguir fazer com cada uma das habilidades, ou seja, se você diz, eu quero compreender o contexto e ideia geral de uma palestra do TED Talk. Beleza, esse é um Key Performance Indicator. Ou se você diz, eu quero falar sobre as minhas atividades específicas da minha área, aquilo que realmente eu faço, não é falar lá que nem Laura lá, eu trabalho em tal empresa. Não, eu quero falar minhas atividades com detalhes. Isso é um Key Performance Indicator com relação à fala. Ou à leitura. Eu quero ler um manual, eu vou ler um manual e eu vou entender esse manual ao ponto de poder realizar esse processo sem problema nenhum. E a escrita, eu posso escrever um artigo. Então, o teu Performance Indicator, Key Performance Indicator pode ser escrito num artigo. São exemplos assim bobos que eu dou agora, mas que para algumas pessoas fazem total sentido. Qual que é essa habilidade que para você hoje em dia é a mais importante desenvolver? Talvez pode ser a fala. Todo mundo acha que é a fala, mas às vezes pode ser a escrita. Se você é uma pessoa que só usa e-mail no seu trabalho em inglês, e você quer, eu quero ter conversação em inglês. Cara, desenvolve as tuas habilidades de writing primeiro, porque é aquilo que você precisa primeiro, e depois passa para o outro. Mas esse é outro papo. Então, embora esse fator também afeta teu desempenho, tá? E o seguinte é não ter metas. Não ter metas, não saber para onde que você vai, não definir como um tudo essas 4 habilidades para que você vai usar na sua vida pessoal, profissional ou acadêmica. Talvez eu quero uma promoção. Será que o inglês vai te ajudar nessa promoção? E assim por diante. Então, não definir metas também é um dos fatores que afeta teu desempenho. Entre outros, são algumas coisas que você viu que eu posso linkar com os idiomas. Mas existe um específico, presta muita atenção, porque este um fator específico é aquele que, ao meu ver, isso é uma opinião, se você discorda de mim, por favor, escreve aqui porque eu amo ter esse tipo de informação para trocar experiências, trocar pontos de vista, mas para mim existe um fator que afeta mais o desempenho, atrapalha mais do que qualquer um, e são os rótulos negativos. O rótulo negativo. Outras pessoas podem chamar isso de estereótipos ou etiquetas. As etiquetas que as pessoas colocam. Poxa, mas como assim? Será que isso afeta tanto mesmo assim? Eles são extremamente prejudiciais para seu desempenho no inglês, my friend. Posso te garantir, quando você está sendo rotulado ou você está sendo etiquetado negativamente, o que você acredita que faz parte de um estereótipo com relação ao inglês, ao aprendizado do inglês, com certeza teu desempenho será afetado.
passa a ser assustador. Embora você não acredite, um exemplo muito claro é achar que, por exemplo, as pessoas acham que elas não conseguem aprender inglês por causa da sua idade. Você já escutou alguém falando isso, ou você mesmo já falou isso para você mesmo? Olha só, isso é um rótulo. O rótulo da pessoa que passou a idade de aprender inglês, ou adulto que já está numa idade avançada. Ou você acha que você mesmo é ruim no idioma, então esse já é o rótulo que você diz. Eu sou ruim no idioma. Eu estou me rotulando, estou colocando uma etiqueta aqui que diz eu sou ruim no idioma. Isso afeta teu desempenho, não te deixa ser fluente, my friend. Agora, vamos dar um exemplo com relação Agora, vou desvendar para ti esse rótulo com relação à idade. E olha só interessante. O adulto tem mais capacidade de aprendizado do que uma criança. As pessoas normalmente vão te dizer, as crianças absorvem como esponja, eles aprendem muito rápido, muito simples, é tudo tão tranquilo. Mas agora escuta por que isso acontece. As crianças conseguem absorver essa informação, conseguem ter essa quantidade de estímulos, porque sim, eles têm uma quantidade imensa de conexões neuronais acontecendo nesse momento. No entanto, eles não têm uma coisa que todo adulto tem. E são chamadas as preocupações. Então, a criança, ela não está na cabeça o fato de pagar as contas, de manter o seu emprego, de levar o cachorro a fazer xixi ou cocô, de tocar a fralda da criança, de fazer a jantinha para a criança, levar o lanchinho para a escola, esqueci o boleto do gás, esqueci o boleto da água, entende? Eu tenho que fazer o relatório para o meu chefe está chateado, a minha vizinha pediu uma xícara de açúcar, entende? Tua cabeça está cheia de informação e de estímulo, então você acredita que não consegue aprender bem por causa da sua idade, mas é mentira. É porque você tem muita coisa na sua cabeça. Então, quando você consegue filtrar essa informação, consegue ir aos poucos organizando essa informação, existem maneiras de você desenvolver suas estratégias de aprendizado. Um outro fator que faz que os adultos aprendam melhor ou mais fácil do que as crianças é que o adulto tem capacidade de raciocínio maior. Então, para ele, o adulto já sabe, ou já tem uma ideia, já faz uma ideia de como é que ele aprende melhor. Porque ele já passou pelo estágio da escola e da faculdade. Ou se está passando pela faculdade também não tem problema. Se você é uma pessoa que sabe que deve tomar nota, a criança, cara, ela não consegue tomar nota. Ele absorve informação, absorve sem preocupações, livre de preocupações. A preocupação da criança é eu não posso me mijar nas calças, entendeu? Essa é a preocupação da criança. Mas de adulto não. Além de não poder se mijar nas calças, porque você como adulto não pode se mijar nas calças. Não pode não, pode sim. Mas no entanto você não quer se mijar nas calças, você tem muitas preocupações mais. Então esse rótulo acaba, esquece. Agora imagina que uma pessoa tem uma crença que esse estereótipo existe, que realmente as pessoas mais velhas têm dificuldade para aprender o inglês. E essa pessoa entra numa escola e fica numa sala com 5 adolescentes, right? E ao modo de ver dela, esses 5 adolescentes são muito melhores no idioma, ou eles se desempenham melhor no idioma do que ela. E eu te falo isso porque eu tive a chance de viver isso na escola que eu trabalhei. Pessoas de diferentes idades são aqueles que são consideradas. Então, quando tem um adolescente, ele fica inibido com relação ao idioma porque tem muito adulto. Então, ele diz, tipo, putz, eu não vou falar com os adultos, não. Então, ele considera-se uma minoria. Ou o adulto maior diz, poxa, se todos os adolescentes são top para falar inglês e agora eu vou chegar lá que nem burrinho e vou falar coisa errada e pá, horrível! Então, isso aí também afeta o desempenho. Isso faz um dos fatores que também afeta o teu desempenho. E as pessoas, quando estão nessa, então pensa que essa pessoa de idade está numa sala com 5 adolescentes e os pensamentos dela sempre estão no seguinte: como eu vou aprender, ou como que eu vou falar na frente desses adolescentes que eles conseguem absorver tão bem? E daí ele se atrapalha tudo e o desempenho, o resultado que no final se traduz como fluência, vai para o chão, vai para o lixo, vai para o lixo. Então, elas mesmas, ou as pessoas mesmas, quando elas se autorrotulam negativamente ou elas se autoetiquetam, que são também as chamadas crenças, atrapalham seu desempenho no inglês, pensando em coisa que não levará elas de lado nenhum. Cara, do que vai te vai te ajudar no teu processo de aprendizado você dizer
é que eu sou muito velho para aprender. Te ajuda em alguma coisa? Isso te leva para frente ou está puxando para trás? Com certeza está te puxando para trás. Então, esses esses rótulos, além de estar gerando sentimento ruim, eles te geram um sentimento de inferioridade. Que você está numa minoria, você é inferior às pessoas que estão ao seu redor com relação ao idioma. Eu não estou querendo dizer que seja com relação a tudo na tua vida. Se você talvez está linkando esta informação com alguma outra coisa na sua vida, maravilhoso. Faz a proporção, right? Mas eu estou falando com os idiomas. Então, a pessoa escuta esse rótulo negativo e diz, nossa, eu realmente sou inferior a essas pessoas dessa turma aqui. E daí o que acontece? Quando ela acredita que o conhecimento dela não é suficiente quando está perto das outras pessoas, o que acontece? As pessoas acham que todo mundo fala, escreve e escuta ou entende melhor o inglês do que elas. E aos poucos isso vai perturbando a sua mente. Sua mente fica perturbada. E quando sua mente fica perturbada, você vai sentindo a cada dia menos e menos vontade de praticar ou estudar. Posso te garantir isso. Porque a cada dia que passa, você vai dizendo tipo, eu não quero estudar mais. Eu não quero passar por isso novamente. Porque você já está com esse rótulo. Você entra na sala, vê as crianças ou adolescentes e já na hora diz, eles são top, eles falam todas as frases, eles estão sempre rindo, assim por diante, e eu estou aqui. Right? E isso se resume no final em quê? Desistência. Você para, mais uma vez, de aprender inglês. E o ciclo começa novamente. Porque daí, de repente, pode chegar um ano novo, você se anima, você diz, esse ano eu vou ser fluente, E daí, começa o ciclo novamente. E se você se identificou nessa situação, você pode estar pensando, tipo, tá, cara, mas para de dar só slaps, não sei como que fala slap, não falamos em espanhol, bofetada, não sei, cacetada? Não sei. Beleza, como seja falado. E mais bem fala, como é que eu faço para não rotular? Ou me fala a solução para não perder esse desempenho no idioma. Como é que eu faço para não cair nessa armadilha do desempenho? E há diversos caminhos e hoje eu vou te falar sobre 2 deles. Muito simples, são ações simples que você pode aplicar e realizar para sair desse estado frustrante, desse estado de perturbação, de inferioridade. A primeira delas é a seguinte: transforme o seu rótulo num estímulo. E a segunda é procure equiparar-se àquilo que gera o rótulo. Calma, já vou te explicar com um exemplo e tudo. Transformar o rótulo num motivo é basicamente, é um estímulo, é fazer do seu rótulo seu motivo ao invés da sua desculpa, certo? Às vezes quando a pessoa para, ou ela tem um resultado ruim no idioma, ela se desculpa com o rótulo que ela teve. Ela diz, é que eu estava estudando com adolescentes. Então, não batia e por isso eu parei, ou por isso que eu não falo inglês, cara, por isso. Isso virou uma desculpa. Agora, isso deve virar teu motivo. Como assim teu motivo? Você sabe que tudo que nós fazemos, ou é para fugir da dor ou buscar o prazer. Fugir da dor ou buscar o prazer. Pensa, toda decisão que você toma, ou seja, comprar uma Coca-Cola é para buscar um prazer, né? Se você está indo na academia é para fugir da dor de se ver no espelho gordinho, certo? Então, tudo que você faz é para fugir da dor ou buscar o prazer. E nesta opção para você parar de rotular, você está aplicando algo que seja feito para fugir da dor. Que é basicamente não definir como é que você não quer ser. Passar do rótulo ser tua desculpa a ser teu motivo. Se você diz, eu não quero estar no rótulo de acreditar que as pessoas de maior idade, elas não conseguem ser fluentes por causa da sua idade, então você demonstra isso por meio de ações diferentes. Então, por exemplo, se você acredita que não tem jeito nenhum para o inglês, você criou mesmo em você um rótulo que diz, que você não tem jeito nenhum na pronúncia, por exemplo. Você diz, minha pronúncia é ruim pra caramba.
Mas você diz, eu não quero estar nesse rótulo. Você vai transformar esse rótulo num estímulo. Como é que você faz isso? Ao invés de estar se queixando, ai, eu não consigo falar as palavras quanto eu gostaria, eu queria falar que nem nativo, e a pronúncia é muito difícil, ou para mim realmente eu não consigo nada fazer de pronúncia, transforme em estímulo ao realizar diariamente exercícios exclusivamente de pronúncia para melhorar essa habilidade. Lembre-se, toda habilidade é treinável. E hoje que eu estou falando com relação ao inglês, é um idioma, absolutamente as 4 habilidades dela, fala, a audição, a leitura e a escrita, são treináveis. Elas são treináveis. Então, se você se enxergou como uma pessoa que tem uma dificuldade com alguma coisa, se rotulou, minha pronúncia é ruim. Ou você diz, eu sempre vou ter um sotaque muito marcado no final. Thanks, man. Muito marcado no final. Cara, você pode sair disso realizando exercícios para melhorar a sua pronúncia. Então você transformou seu rótulo em um estímulo. E o segundo lado, ou segunda maneira que você pode fazer isso é procure equiparar-se àquilo que gera o rótulo. Como assim? Já vou te explicar, calma aí. Neste caso, você se equiparará ao que gera o rótulo e basicamente procurar um role model. É um modelo a seguir. É aquela pessoa que você se espelha. É fazer o que essa pessoa faz para não estar nesse rótulo. Aqui você já está buscando prazer, porque você vai estar espelhando atividades de uma outra pessoa. Vamos um exemplo da academia. Se a pessoa está ali e ela vê que um personal trainer sempre está mostrando para ela o caminho assim de faz aqui exercício. Você vê que o personal trainer faz o mesmo exercício e diz, puxa, é por alguma coisa boa, então ele vai se espelhar. Ou se vê uma pessoa toda bombadona fazendo sempre o mesmo exercício, sempre o mesmo, e você quer esse resultado, então você vai lá e faz esse mesmo exercício, entendeu? Por algum motivo ela está tendo, então você segue o caminho que essa pessoa seguiu. E no caso dos idiomas, é o oposto do anterior de você fugir da dor, porque você está buscando o prazer de obter um resultado por meio de coisas bacanas, que é espelhar, right? É imitar as coisas que outra pessoa faz. Pega o exemplo do adolescente na sala, porque estavam falando do adolescente na sala, é a pessoa que sente que tem mais dificuldade no idioma, né? A pessoa que diz, tipo, é que eu tenho mais idade e os adolescentes, eu vejo que eles são mais descontraídos para falar o idioma, sempre estão rindo, mas são mais descolados, cara, eles não se importam em fazer cagada, ele faz cagada e e ri, tal. Se ele vê isso no adolescente, é porque esse caminho funciona para o adolescente. Então você pode seguir o mesmo caminho. Cara, não é agir como adolescente, tá? Não trata-se de, eu vou agir como adolescente. Não. É você espelhar as atividades proporcional à tua personalidade. Então, se você vê que um adolescente sempre que não se importa de errar, ou que ri quando erra e desfruta dos seus erros, que isso ajuda o desenvolvimento dessa pessoa, que ela consegue falar sem problema nenhum, você aos poucos começa a fazer o mesmo, a realizar essa mesma atividade. A não se importar muito com os erros, a desfrutar as cagadas. Gente, você já pensou? Desfrutar as cagadas? Yes, faz sentido. Porque assim, porque assim, aos poucos, você estará obtendo o mesmo resultado desse adolescente sem sentir a dor que você sentia antes, quando se rotulava como uma pessoa que não consegue aprender inglês por causa da sua idade, right? Então, é como se falássemos o seguinte, se você não consegue contra um inimigo, se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Você se junta a ele, você faz aquilo que ele faz para trilhar o caminho da fluência. E você chegar mais rápido na fluência. Claro, eu não estou falando que você tem que espelhar sempre no adolescente, você pode se espelhar no professor. Ou a pessoa que te guia durante o processo, o teu coach, teu mentor, whatever. Se essa pessoa tem uma pronúncia excepcional, então o que você faz? Você escuta gravações dessa pessoa e começa a imitar até o ponto que você soa igualzinho. E aí você quebrou esse rótulo da pronúncia ruim, porque você está treinando sua habilidade. Então você pode sair desse rótulo. E para finalizar, my friend, esta parte que eu vou te falar é com relação à educação que nós recebemos. Porque tradicionalmente recebemos em casa a seguinte educação. Antigamente, e ainda nas gerações presentes,
Somos ou fomos educados para cuidar muito de nós mesmos, ou seja, na hora de que as pessoas estão vendo, para evitar julgamento alheio. Alheio. Palavra difícil de pronunciar, tá? Essa eu vou treinar. Alheio. Seja com relação a como você se veste, seja com relação a como você se comporta com outras pessoas, assim por diante. Então, pensa se não é assim. Pensa se você não viu já, tipo, olha, não sai assim na rua. Eu ouço direto, tá? Eu sou uma pessoa que ando confortável pra caramba nas roupas que eu uso. Eu sempre estou de camiseta, cara. E daí, se por mim fosse, eu viveria de chinelo e bermuda. Hoje que eu moro na praia, eu faço. Mas antes, quando eu morava numa cidade, se eu saísse de chinelo e bermuda, já era um motivo de dizer, tipo, poxa, mas você vai sair na rua assim? Por medo do julgamento alheio. E isso aplica também nos idiomas. Adivinha? Right? Yes! Não é à toa que no inglês as pessoas, um dos maiores medos das pessoas é o medo do julgamento externo. O que a pessoa vai dizer de mim? As pessoas sentem esse receio de ser rotulados como ruins no inglês ou que eles não conseguem falar ou que o listening delas é ruim por medo da opinião alheia. Então, um dos rótulos maiores, além desse rótulo negativo, ou quiçá o maior dos rótulos negativos, é a opinião alheia. Você se importar demais com aquilo que essa outra pessoa estará falando para você. O que as pessoas vão achar de mim se eu erro? Puta, mas eu não preciso mostrar... Mas eu devia falar perfeito? Estou falando em inglês, estou fazendo um curso há 2 anos, se eu não falo perfeito? Isso é motivo de inferioridade, frustração. Então, esse é um rótulo terrível, cuide dele. E é tão terrível que talvez seja, quizás seja o maior rótulo negativo, porque você etiqueta seu inglês com relação à opinião das outras pessoas. E muitas vezes as pessoas que estão rotulando nem sequer falam o idioma ou não podem ser consideradas como referência no idioma. Então, cuide de quem você aceita opinião. Cuide de quem você aceita conselho. Cuide de quem você aceita feedback com relação ao seu idioma. Então, my friend, ser fluente em inglês e ter um desempenho bom no idioma não é somente sobre saber frases, vocabulário, conseguir se comunicar, conseguir se expressar. É também trabalhar em você mesmo, se analisar no processo e seguir no caminho com a cabeça erguida e sempre mirada na frente. Alright? Sempre com direção ao quê? Seu objetivo, que é a tão almejada fluência no idioma. Ok, my friend? Agora, falei um pouco com relação ao desempenho, os rótulos negativos, alguns outros fatores que podem atrapalhar o seu desempenho e 2 estratégias que você pode aplicar a partir de hoje mesmo para melhorar seu desempenho com relação aos rótulos negativos. Ok, my friend? Eu gostaria muito de escutar de você, então deixa aqui nos comentários qual ficha caiu durante esse vídeo aqui para você. Good guys? Como eu falaria sempre, that's it for today. It's Coach Esteban 101 speaking over here and bye.